Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, vamos continuar a nossa leitura de Ezequiel. Já estamos chegando quase no final aqui do livro deste profeta Ezequiel, que estava lá exilado na Babilônia junto com o povo israelita, né? Hoje nós vamos ler Ezequiel 37, 38, 39 e 40 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Ezequiel 37. O Vale dos Ossos Secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos secos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem: Os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Uma só nação e um só rei. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois, pegue outro pedaço de madeira e escreva nele, vara de Efraim, pertencente a José e a todo o povo de Israel, seus companheiros. Junte-os um ao outro, para que se tornem uma só vara na sua mão. Quando seus compatriotas perguntarem: Você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure com a sua mão diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor.
Tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra. Nos montes de Israel haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas imagens repugnantes, nem com nenhuma das suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas ordenanças e terão o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. A minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Ezequiel 38. Profecia contra Gog. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetize contra ele e diga: Assim diz o soberano, o Senhor: Estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros totalmente armados e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas e Bet-Togarma, do extremo norte, com todas as suas tropas, muitas nações com você. Apronte-se, esteja preparado, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias, você será chamado às armas. Daqui a alguns anos, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Trazido das nações, agora vive em segurança. Você, todas as suas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano Senhor: naquele dia virão pensamentos à sua cabeça, e você maquinará um plano maligno. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus povoados dirão a você: Você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de muitos despojos? Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog: Assim diz o soberano Senhor: naquele dia, quando Israel, o meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso?
Você virá do seu lugar, do extremo norte, você, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos delas. Assim diz o soberano Senhor: acaso você não é aquele de quem falei em dias passados, por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época, eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. É isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor. Palavra do soberano, o Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes. Palavra do soberano, o Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 39. Filho do homem, profetize contra Gog e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: eu estou contra você, ó Gog, príncipe supremo de Meseque e Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu o entregarei como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei, declara o soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu santo nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o santo de Israel. E aí vem, é certo que acontecerá, declara o soberano Senhor. Este é o dia do qual falei. Então, aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível e as queimarão, os escudos pequenos e grandes, os arcos e as flechas, os bastões de guerra e as lanças. Durante 7 anos, eles as utilizarão como combustível. Não precisarão ajuntar lenha nos campos, nem cortá-las nas florestas, porque usarão as armas como combustível. Eles despojarão aqueles que os despojaram e saquearão aqueles que os saquearam, declara o soberano Senhor. Naquele dia, darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o oriente na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e toda a sua multidão serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Amon-Gog. Durante 7 meses, o povo de Israel os sepultará, a fim de purificar a terra.
Todo o povo da terra os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, declara o soberano Senhor. Depois dos 7 meses, serão contratados homens para percorrer a terra e sepultar os que ainda restarem. Assim, a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso até que os coveiros o sepultem no vale de Amon-Gog. Também haverá ali uma cidade a qual se dará o nome de Amoná. Assim eles purificarão a terra. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor: chame todo tipo de ave e todos os animais do campo para que venham de todos os lugares ao redor e se reúnam para o sacrifício que estou preparando para vocês, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Baçã. No sacrifício que estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês se fartarão de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo, declara o soberano Senhor. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o juízo que eu executarei e a mão que eu porei sobre eles. Daquele dia em diante, o povo de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus, e as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por causa da sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. Por isso, escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus inimigos, e todos eles caíram à espada. Tratei com eles de acordo com a sua impureza e as suas transgressões. Escondi deles o meu rosto. Por isso, assim diz o soberano Senhor: agora trarei Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão de todos os israelitas. Serei zeloso pelo meu santo nome. Eles suportarão a sua desgraça, bem como toda a infidelidade que mostraram contra mim, enquanto viviam em segurança na sua terra, sem que ninguém os espantasse. Quando eu os trouxer de volta das nações e os houver ajuntado nas terras dos seus inimigos, eu me mostrarei santo por meio deles à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois, embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei na sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel, declara o soberano Senhor. Ezequiel 40. O novo templo. No início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo o que vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui.
Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. A porta oriental. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Depois ele foi até a porta que dá para o oriente. Subiu os seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de extensão. As salas dos guardas tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2 metros e meio de espessura. A soleira da porta junto ao pórtico, defronte do templo, tinha 3 metros de extensão. Depois ele mediu o pórtico, que tinha 4 metros de extensão, e seus batentes tinham 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta oriental para dentro havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham as mesmas medidas, e as faces das paredes salientes de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir, ele mediu a largura da porta à entrada. Era de 5 metros e seu comprimento era de 6 metros e meio. Defronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura, e os nichos eram quadrados, com 3 metros em cada lado. Depois ele mediu a entrada a partir do alto da parede do fundo de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 12 metros e meio, da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto, e mediu ao longo das faces das paredes salientes por toda a parte interna da entrada. Eram 30 metros. A medida era até o pórtico que dá para o pátio. A distância desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 25 metros. As salas e as paredes salientes dentro da entrada eram guarnecidas de estreitas aberturas com parapeito ao redor, como o pórtico. As aberturas que os circundavam davam para a parte interna. As faces das paredes salientes eram decoradas com tamareiras. O pátio externo. Depois ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Nele havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Este era adjacente às laterais das entradas e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que deu 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. A porta norte. Mediu depois o comprimento e a largura da porta que dá para o norte e para o pátio externo. Seus compartimentos, 3 de cada lado, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Suas aberturas, seu pórtico e a sua decoração com tamareiras tinham as mesmas medidas dos da porta que davam para o oriente. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma porta que abria o pátio interno e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta a que lhe ficava oposta. Era 50 metros. A porta sul. Depois ele me levou para o lado sul e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus batentes e seu pórtico, e eles tinham as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao seu redor, como as aberturas das outras. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração de tamareiras nas faces das paredes salientes em cada lado. O pórtico interno também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde essa porta até a porta externa no lado sul. Eram 50 metros.
Portas para o pátio interno. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul e mediu a porta sul. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham abertura ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interno tinham 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam seus batentes, e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou ao pátio interno no lado leste e mediu a entrada. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em cada lado, e 8 degraus subiam até ela. Depois ele me levou à porta norte e a mediu. Suas medidas eram iguais às outras, como também as medidas de suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico, e tinha aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em ambos os lados, e 8 degraus subiam até ela. Os quartos da preparação dos sacrifícios. Um quarto com sua entrada ficava junto do pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus da porta norte, ficavam 2 mesas, e do outro lado dos degraus havia 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas num lado da entrada e 4 no outro, onde os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada um com 75 centímetros de comprimento e de largura, e 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios, e ganchos de 2 pontas, cada um com 4 dedos de comprimento, estavam presos à parede, em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Quartos para os sacerdotes. Dentro do pátio interno havia 2 quartos antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, e outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrarem diante dele. Depois ele mediu o pátio. Era quadrado, medindo 50 metros de comprimento e 50 de largura, e o altar ficava em frente do templo. O templo. A seguir, levou-me ao pórtico do templo e mediu os seus batentes. Eles tinham 2 metros e meio de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros, e suas paredes salientes tinham 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos. Havia um lance de escadas que dava acesso a ele, e 3 colunas em cada lado dos batentes. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura um tanto extensa aí, né? Bem detalhada nesse último capítulo. Mas começando ali sobre Ezequiel 37, né? Que fala sobre
algo um tanto famoso, né, no meio cristão, que é sobre esse vale de ossos secos, né? O que é esse vale de ossos secos? Aqui no início, quando o Senhor fala com Ezequiel, né, dá a entender que está no meio, vamos dizer assim, de um cemitério. Tanto é que quando ele fala, né, que dá para ouvir os ossos se juntando, juntas e tudo mais. Então, no início dá a gente entender que era isso, né, um vale realmente de ossos secos. Porém, quando a gente vai lendo, a gente entende sobre o que o Senhor está querendo falar com Ezequiel. Por quê? Até então, Ezequiel profetizava, Ezequiel falava com os israelitas, só que eles não davam ouvido, né? Isso a gente viu até no episódio anterior, que parecia que Ezequiel simplesmente cantava músicas de amor e o povo parava ali para ouvir ele, né? Então, o que dava a entender também do povo? Que estavam todos mortos espiritualmente, né? Então, ali, quando o Senhor fala, né? Fale com esses ossos, né? E eu vou trazer vida, eu vou soprar vida. Era para falar sobre o povo que estava exilado, que estava, vamos dizer assim, mortos. Eles estavam só osso ali, né? Então, ali, esse momento de fale, né, com vale de ossos secos e eu vou trazer vida, era se referindo ao povo ali do exílio, que Deus ia soprar esse refôlego, né, dar esperança para eles e trazer a vida de volta para eles, né? E depois ele vem falando sobre dois pedaços de madeira, né? E que se juntam. Esses pedaços de madeira, um lado era Judá e outro lado se referia a José, né, por meio do seu filho Efraim. E foi quando, lá após o reinado de Salomão, eles se separaram, né? Lembra, eram 12 tribos e 10 tribos foi governada ali por um rei e outras duas ficou sendo governada pela linhagem de Davi. E aqui, nesse momento, era essa restauração que o Senhor estaria juntando, né, os dois, unificando todos em uma só nação, não tendo mais essa divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, como era antigamente, né, após o reinado de Salomão. E no capítulo 38, a gente fala sobre uma profecia contra Gog. E é um capítulo, tanto o capítulo 38 como o 39, é um capítulo aí que gera muitas perguntas, né? Ele tem aí até um pouco de, vamos dizer assim, uma certa dificuldade de entender esses dois capítulos. Até porque Gog só é falado em Ezequiel 38, 39 e depois em Apocalipse 20. Então não se sabe exatamente o que é, quem é Gog. Mas nós temos ali, até quando ele fala ali, né? Tem uma parte que ele fala ali no versículo 2: Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Então, tanto Magog, Meseque e Tubal são descendentes dos filhos de Jafé, que é os filhos lá de Noé. Então, Noé teve Cã, Sem e Jafé. E esses três, né, Magog, Meseque e Tubal, são descendentes de Jafé. Então, por isso, assim, que acreditam, né, que tem a ver com essa linhagem ali de Jafé. Mas ninguém sabe ao certo quem é Gog. E é legal da gente entender que esse capítulo 38, ele fala de uma visão bem futurística, né? É uma visão aqui que nem nós ainda vivemos, né, que ainda não aconteceu exatamente isso daqui. Então, assim, quando até ele fala ali, né, no versículo 7, aprontem-se, estejam preparados, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Então, isso daqui ele está falando para essa tal de Gog, né? Depois de muitos dias, você será chamado às armas, ou seja, você será chamado à guerra. Daqui a alguns anos você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido entre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Trazidos das nações, agora vivem em segurança. Então ele está falando aqui, agora, nesse momento, do povo de Israel.
Então ele está falando, olha, em algum momento mais futuro, daqui muitos dias, né? Ele coloca ali no 8, depois de muitos dias ou daqui a alguns anos, Deus vai chamar Gog para lutar contra Israel, um povo que já vai ter restaurado já, que já vai estar vivendo em segurança. Então, legal da gente entender que isso aqui é pós-exílio e é tipo tão pós-exílio que até agora não, assim, os teólogos acreditam que a gente ainda nem viveu isso. E muitos, né, deduzem que Gog seria quase ali a Rússia, né? Então aqui ele até coloca na Bíblia, alguns levantam essa hipótese da identificação com a Rússia, mas acreditam que isso não pode ser provado, né? Então assim é legal da gente só entender É uma que especulação. é uma especulação de quem pode ser, né, esse tal aí de Gog. Gog, que é junto com, né, que ele só fala isso, que é legal da gente entender, que ele coloca ali sendo o príncipe maior, um grande líder que vai ainda guerrear com Israel. E o que que é o legal dessa leitura? Que Ezequiel ali, através de Deus, fala sobre essa guerra, mas ao mesmo tempo ele fala sobre a vitória do povo de Israel, né? Então, ali até no versículo 15 ele coloca: Você virá do seu lugar, do extremo norte, você acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, então isso, né, aí coloca novamente que é alguma coisa que ainda vai acontecer. Ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos delas. Então, assim, a gente tem que entender que isso aqui é uma leitura um pouco, é, um pouco não, é uma leitura bem profética e de uma coisa futurística, né? Que a gente ainda não sabe quando vai acontecer, não sabe, não tem muitos detalhes, né? E é legal ali no versículo 18 que fala, né? É isso que acontecerá naquele dia. Então, tipo assim, isso daqui já é, tipo assim, um negócio escrito há 500 anos antes de Cristo e já está falando, né, fazendo aqui uma profecia, declarando o que vai acontecer nessa invasão de Gog em Israel, né? E ele fala, isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor. Palavra do soberano Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel, né? E aqui ele fala que Deus vai mostrar, né, sobre a presença dele, que ele ali está junto de Israel e ainda protegendo e cuidando do povo de Israel. E é legal que ele faz esse vínculo, né, com o exílio. Então, tipo, não, por que Ezequiel está falando sobre Gog, uma coisa futurística que ainda não aconteceu? Porque fala que nesses dias a gente vai poder compreender melhor o exílio que Israel viveu. Então, é uma coisa aí só para a gente ter um pouco do entendimento, né? Não dá para a gente entender ainda mais claramente, porque tudo indica que a gente ainda não viveu esse ataque do tal, né, de Gog com Israel. E depois no 39 ele ainda continua falando, né, sobre essa batalha de Gog. Só que nesse momento ele já faz uma análise de um tanto diferente, vamos dizer assim, já para o final dessa batalha, né? Tanto é que ele fala: Eu estou contra você, ó Gog. Já no versículo 1 mesmo. Príncipe supremo de Meseque e Tubal, farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte, o enviarei contra os montes de Israel. Então, Deus está falando com Gog, assim, né? Como ele também fez com a Babilônia, né? Como é algo futurística, ele também usou assim a Babilônia contra o povo de Israel, né? E depois ele vem falando no versículo 4 sobre como Gog irá cair, né? Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas, e as nações que estiverem com você. Eu o entregarei como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo.
E aí ele continua, né? Você cairá em campo aberto, pois eu falei, declara o Senhor, mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Então aqui ele continua, né, falando que Gog será assim destruída, né? E também para ser exaltado o nome do Senhor. Então dá a entender que assim também como aconteceu lá em Êxodo, que Deus fez todas aquelas 10 pragas e tudo para ser conhecido, né? Ser reconhecido em todas as nações que Deus era o soberano sobre todos, parece que aqui também estava acontecendo algo de que as pessoas não estavam reconhecendo Deus. Então iria usar ali Gog como se fosse essa potência, assim como o Jason tinha comentado, né? E fazendo muita semelhança do que o povo já tinha vivido com a Babilônia, né? Com a Então, Babilônia. quando a Babilônia vem contra o povo de Israel e é um grande exército, muitos se perguntam, tipo assim, meu Deus, aonde está o nosso Deus, né? Então aqui eu acho interessante que parece que a leitura sobre Gog cai muito certinho aqui, porque o povo já entendia realmente, eles tinham vivenciado aquilo com a Babilônia, né? Então parecia realmente que Deus estava com a Babilônia, né, invadindo ali Israel. E aqui, mais ou menos, a gente dá a entender isso, que Deus vai chamar Gog. Então, tipo, é isso que dá pra gente Como entender. chamou Babilônia, Como né? chamou a Babilônia para guerrear contra Israel, mas nesse momento Deus também vai se levantar a ira dele e vai mostrar para Gog quem é Deus, né? Então, tipo assim, eu acho que faz uma. Então, ele faz essa assimilação muito com a Babilônia, né? E aqui nesse momento, ao contrário da Babilônia, a Babilônia foi destruída lá pelos medos, né, pelo Medo-Persa. Aqui, quem vai destruir Gog, tá, que estava oprimindo Israel, vai ser o próprio Israel, né? Tanto é que ele coloca aqui no versículo 11: naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o oriente na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e toda a sua multidão serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Amon-Gog. Então ali dá a entender que realmente vai haver essa destruição de toda Gog, né? E depois ele vem falando também sobre esse sepultamento, né? De sepultar todas os ossos, né? Ficará um marco ao lado do osso até que os coveiros o sepultem no vale de Amon-Gog. Por que tinha também que sepultar e purificar aquela terra, né? Porque lá em Números, lá atrás, fala, né, sobre isso, de tocar em coisa morta, que isso não era santo, né? Que você, depois que tocasse, você teria que se purificar. Então ali ele estaria, vamos dizer assim, purificando a terra também e enterrar todos esses ossos, essas pessoas de Gog que havia morrido, né? E depois ali, né, ele coloca no versículo 19, falando que no sacrifício que estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês se fartarão de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo, declara o soberano Senhor. Aqui também ele está se referindo a esse sacrifício, né, sendo o sacrifício do próprio nação ali de Gog que foi contra o povo de Israel, né? Então ele vai estar exibindo a glória entre as nações, ele coloca no 21, né? E todas as nações verão o juízo que eu executarei e a mão que eu porei sobre eles. Daquele dia em diante, o povo de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus, e as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por causa da sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. E aqui, né, dá a entender que realmente o Senhor tem, né? Tinha não, né? Ele tem um propósito muito grande com tudo isso que ele vai usar Gog junto de Israel, né? E ele fala, né, que ele escondeu deles o rosto e entregou nas mãos dos seus inimigos e todos eles caíram à espada, né? Tratei com eles de acordo com a sua impureza e as suas transgressões. Escondi deles o meu rosto. Então, enquanto eles estavam com as transgressões deles, né?
Deus estava com o rosto escondido, mas ele trouxe Gog para se vingar ali, né, com Israel. Porém, ele também se vingou de Gog e exaltou, né? Então ele teve essa intenção de todo esse ataque aí. E por último, quando a gente vai ali para o capítulo 40, né, a gente lê sobre o novo templo, né? E é uma leitura bem detalhada de como é esse novo templo. No entanto, ele também levanta algumas divergências, né, na interpretação desse novo templo. Porque, assim, depois do exílio, houve a reconstrução do Templo de Salomão. E aqui ele está falando sobre o Templo de Salomão. Inclusive, quando nós vamos ali para o Novo Testamento, né, com a vinda de Cristo, Cristo, inclusive, né, ele frequenta ali o Templo de Salomão, ele ensina ali no Templo de Salomão. Então, assim, aqui, alguns entendem, né, e isso só que é legal de eu trazer aqui, é que alguns entendem que Deus leva, né, Ezequiel através ali de uma visão, né, leva o espírito de Ezequiel, e aqui Ezequiel detalha para nós todas as medidas desse novo templo. E alguns acreditam, né, que esse novo templo ele foi reconstruído através até dessa descrição de Ezequiel. Então, pós-exílio, quando o povo volta ali para Israel e reconstrói o templo de Salomão, porque o templo de Salomão foi destruído, né, foi derrubado, as medidas são tiradas daqui, né? Então, até quando aí a gente convida vocês para assistir The Chosen, né? Quando mostra ali o templo, mostra que essas medidas foram aqui seguidas, né, através dessa visão de Ezequiel. No entanto, tem algumas partes aqui, até que a gente vai ler amanhã, que fala que a presença de Deus volta a habitar naquele templo, como houve na época de Salomão, né, que ali realmente falou que o templo se encheu da presença de Deus, tal. E quando nós vamos ver da reconstrução, aparenta que não houve, Deus se alegra, né, daquele templo, mas ele não volta a habitar como habitou na época de Salomão. Então, por isso que, né, existe essa divergência. Alguns acreditam que esse novo templo já é também uma visão mais futurística. É a mesma coisa que a gente está falando do 38, do 39, né, desse tal de Gog, né, que vai ainda acontecer. Aqui já fala do novo templo após, né, essa guerra de Gog com Israel, essa restauração vindoura e eterna de um novo templo e de uma nova Israel. Então, é assim, não podemos saber, não podemos aí ter exatamente certeza se é ou não é, mas assim, o que nós podemos falar do capítulo 40, que é um capítulo bem detalhado sobre como é esse novo templo, né? Então a gente também está passando no momento por uma reconstrução do Templo de Salomão. Então, tipo assim, as pessoas estão querendo novamente, né, pela terceira vez, reconstruir o Templo de Salomão. Então, é legal da gente saber, pelo menos assim, como que foi essa visão de Ezequiel, como eram as medidas e ver como que era uma coisa grande, né? Então, tipo assim, era um pátio de 50 metros por 50 metros, as paredes tinham 1,5 metros de espessura, e por aí vai, né? A gente ainda vai ler nos demais capítulos aí, 41, 42, sobre esses quartos, como que é tudo, né? Desse templo de Deus. E só dando essa palhinha, que é no capítulo 43 que fala sobre a glória de Deus retorna ao templo. E é por isso que alguns teólogos defendem, né, essa teoria de que isso ainda não aconteceu, né? Então é só para a gente contextualizar isso aí. Exatamente. E acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. No próximo episódio a gente vai falar mais, né? Assim como o Jason já deu esse overview para vocês. Vai ser Ezequiel 41, 42, 43 e 44. Já vai ser o penúltimo episódio sobre esse profeta Ezequiel, tá? Então já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o seu sininho e estar conosco amanhã no próximo episódio, tá bom? Beijo, tchau!
Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!